Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vamos seguir aqui. Eu dei já uma parte do conteúdo lá, até via WhatsApp, antecipei a questão da escada de riscos, né, dos investimentos. Falei sobre a regra aí da questão da poupança, como é que ficou a Selic, então estou antecipando um pouco essa material aqui, porque ele já é meio que, ainda tem uma parte de conceitos básicos, mas já tem uma parte de introdução à economia e tal, para vocês entenderem essa medida aí do Copom aí, né, junto ao Banco Central aí, o que que eles fizeram, né? Qual que é o impacto disso no mundo financeiro. Então vamos lá, vou tentar ser bem rápido aqui, e eu tô falando num fone aqui que tô tendo que regravar o vídeo. Basicamente, eu vou usar o Excel porque a gente pode precisar para umas simulações aqui que a gente vai fazer, então depois vocês me falem se ficou bom ou se ficou ruim. O feedback de vocês é importante para poder deixar mais claro a aula. Bom, então. Então, a primeira coisa que eu coloquei é a lenda da poupança. Então, a gente já demistificou que ela é o rendimento mais seguro, né, que existe. É seguro deixar na poupança? Depende. É mais seguro do que deixar em ações, por exemplo. Isso eu posso dizer para vocês. É seguro deixar na poupança ou em Bitcoin? Muito mais seguro na poupança. Tá, mas a poupança não é isenta de riscos. Coloquem isso na cabeça. A poupança tem um risco maior do que o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, basicamente, ele é o que? Você compra títulos, né? O que é o tesouro? Você compra títulos do governo. Então você está emprestando dinheiro para o governo, teoricamente, né? Vamos falar assim: você está comprando títulos, emprestando dinheiro para o governo utilizar para pagar dívida, fazer obras e alguma coisa. E o governo te remunera, no caso da Selic, com a taxa Selic ali, que é a taxa de juros que eu já expliquei para vocês. Qual que é o. E como é que se fala, mas isso é mais seguro que a poupança? É claro, porque o Tesouro Selic, ele não é o que rende, vamos falar assim, o maior rendimento de investimento do mundo, ele rende mais que a poupança, a gente vai ver isso aqui, e ele é mais seguro que a poupança. Porque a poupança, se o banco quebrar, se a instituição financeira quebrar, é o risco que tem. É mais fácil um banco, uma instituição financeira quebrar do que um país quebrar. Agora, se o país quebrar, é o risco do Tesouro Selic, né? Você só não recebe se o país quebrar. Então vamos lá. Aqui, eu coloquei aqui, pra vocês terem uma ideia. Mas a poupança é apresentada pra gente desde a infância, né? Ah, tem que guarda o dinheiro, os nossos avós, os nossos pais, né? Sempre eles tiveram a mesma educação financeira ou até menos que a gente. E aí a gente cresceu com essa lenda da poupança aí, né? Pra vocês terem uma ideia, a poupança ainda é a aplicação preferida dos brasileiros. Hoje a gente tem, isso aqui são dados públicos, a gente pega no site do Banco Central. Hoje a gente tem, atualizado em abril, 881,6 bilhões de reais guardados na poupança, tá? Esse é dinheiro que está lá, que os bancos utilizam para fazer mais dinheiro. Ah, mas o banco é malvado? Não. O banco está fazendo o que você não tem conhecimento financeiro para fazer. E faz bem, né? Você chega lá de manhã, coloca 10 mil reais na poupança, sai rindo, feliz, aí daqui a 3 dias você vai lá e fala assim, pô, não vou tirar aquele dinheiro da poupança, mas eu quero um empréstimo para fazer uma reforma na minha casa. E aí o banco sutilmente vai e te empresta. Aí o seu gerente, que é o seu amigo, fala, não, eu te empresto aqui, você quer quanto? Ah, eu quero 10 mil reais. Aí ele te fala, não, eu te empresto os 10 mil reais com uma taxa de 5%, tá? Então, ou seja, ele pegou de você a uma taxa ridícula, ou de alguém, né? Ele está usando o dinheiro de alguém que está ali a uma taxa ridícula de vai dar 0,15, 0,20% ao mês, e vai te emprestar 5. Então isso é ser mal? Não. Isso é porque eles são muito bons, né? Então vamos lá. Qual que é o panorama agora? O que eu continuando nos dados do Banco Central. A Selic, só para vocês entenderem as simulações. A previsão é que ela feche 2020 a 2,75%, em 2025 a 3,75%. O PIB, que é um indicador, né, o Produto Interno Bruto, que é um indicador de quanto o nosso país, a economia cresce, ele vai retrair, a previsão é 3,75%. E em 2021 que o PIB cresça 3,20%. Depois eu vou entrar em detalhes aqui e dar a minha opinião, que é essa coluna aqui, tá?
com base nas outras informações e as outras análises que eu já fiz aqui. Eu acho muito difícil isso aqui acontecer, tá? A inflação, ela tende a fechar próximo dos 2%, e o dólar, né, o câmbio, né, que a gente fala, a previsão do Banco Central é que finalize o ano fechando na casa dos R$ 5, tá? Então a cada R$ 5 você tem $1. O dólar hoje, lembrando que é a moeda mais forte do mundo, né? Em 2021 que ele tem uma retração para 4,75. O que isso aqui quer dizer? Ah, eu não entendo nada desses números. Você não precisa entender. O que você precisa entender é o seguinte: tá difícil você fazer o seu dinheiro render e trabalhar para você sem correr nenhum risco. Então, quanto mais você entender, mais você vai ter possibilidade de fazer, de alavancar os seus números ali, né? O seu resultado. Então, se você guarda R$ 1.000 por mês, pô, se você deixar hoje na. Se você guardar 1 milhão, a gente vai simular isso. Se você guardar 1 milhão hoje, vamos supor, você ganhou o BBB lá. Você tem 1 milhão. Você colocar no Tesouro Selic, que é mais seguro que a poupança e rende um pouquinho a mais, cara, vai te dar em um ano. Vamos fazer uma conta de padeiro que no rendimento real vai dar R$ 1.300 no ano. Dá 100, cento e poucos reais, R$ 108, se eu não me engano, por mês. Cara, você deixar 1 milhão parado para receber R$ 100 por mês, não dá para viver de renda com 1 milhão. Ou seja, você, com 1 milhão você continua pobre. Mas vamos lá então. Qual que é o problema disso aqui, tá? Algumas pessoas, tá? Em função da mídia, de pessoal falando de bolsa, falando da várias influenciadores, a pessoa tende a migrar, aí ela escuta isso e fala assim, nossa, então fudeu, eu vou ter que tirar o dinheiro da poupança e vou ter que, não posso colocar no tesouro, e eu quero uma fórmula mágica e eu preciso ganhar mais dinheiro. E aí o cara, por desconhecimento financeiro, acaba entrando em pirâmide financeira que a gente viu aí várias estourando esses dias, ou então ele acaba migrando para o ativo de alto risco, né, uma aplicação de alto risco, sem conhecimento nenhum. Não tem problema nenhum migrar para a bolsa de valores, para o Bitcoin, para ouro, para outras aplicações, desde que você saiba o que você está fazendo, entendeu? O problema é você não saber o que você está fazendo, você pegar uma Ferrari que dirige a 300 km por hora e você não ter carteira, você não saber dirigir, entendeu? Aí ferrou, ué. Aí você vai fazer cagada. Então, o que acontece? E eu até coloquei aqui, ó. E agora, José, né? O Carlos Drummond de Andrade ia dizer: o problema é que as pessoas estão migrando de um lugar para o outro sem conhecimento, certo? E aí eu até coloquei um indicador aqui que eu criei, que é o seguinte: automaticamente vai aumentar esse indicador, que é a cagada financeira, o CFC, cagada financeira na certa. Você vai entrar num lugar que você não sabe, vai fazer uma cagada e quando você menos esperar, você sai com menos dinheiro do que você tinha, tá? Isso é fato. Tá? Pra vocês terem uma ideia, a bolsa de valores, que é para mim é o que eu mais gosto, assim, sabe? Quando a gente entrar neles, a gente vou explicar em detalhes e tal. Teve um aumento de 42% do número de investidores. Tá? Então, no meio do ano de 2019, até abril de 2019, se eu não me engano, no início de 2019 nós éramos 600 mil CPFs, 650 mil CPFs cadastrados na bolsa. Hoje são 2,38 milhões. Tá? Provavelmente, algumas das pessoas que estão aqui sabem o que estão fazendo, mas eu garanto para vocês que muita gente não sabe. Tá? Uma parte de 1 milhão de pessoas aqui não deve saber o que está fazendo. E aí o que acontece é o seguinte, que elas pegam o dinheiro, aplicam lá e transferem o dinheiro para quem sabe o que está fazendo. Basicamente é isso. Tá? Que não deixa de ser uma lógica igual a do banco. Você não sabe o que fazer com o dinheiro, vai lá e coloca na poupança um rendimento pífio, e o banco vai e sabe trabalhar com aquilo e te devolve aquilo ganhando um rendimento muito maior. Tá? E na bolsa é a mesma coisa. Ela passa dos despreparados e dos impacientes para os pacientes. Mas quando a gente chegar lá eu explico mais a lógica da bolsa. Depois a gente vai entrar nessa relação de risco-retorno aqui embaixo, tá? O que é importante você saber? Vamos pegar uma base aqui. O que é o dinheiro, né? O que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que um artifício, um elemento para troca. Vamos falar assim, ele precifica ali, né?
as relações comerciais, as relações de escambo, né? Vamos falar. Então, na época lá das especiarias, dos índios e tal, você tinha o escambo. Então, trocava tecido por flecha, sei lá. Trocava peixe por água. Então, o ser humano sempre foi feito as relações, né? Então, alguém sabe fazer alguma coisa, fazia, o outro sabia fazer outra e eles trocavam aquilo. Com o tempo passou a ser o salário, né? O salário vem da questão sal, né? O sal era uma moeda de troca, né? A quantidade de sal ali. E depois e metais preciosos também. Então você tinha prata, tinha o próprio ouro. Então, esses são. E hoje o dinheiro é a moeda de troca, o que faz a economia girar. E aí tá tendo uma discussão grande aí da. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas acho que é bom a gente comentar aqui. A primeira coisa que você tem que entender sobre dinheiro, eu coloquei aqui embaixo numa ilustração até meio tosca, mas assim, o dinheiro circula, tá? Então, ou vamos pensar assim, todo mundo no mundo, vamos erradicar a pobreza. Todo mundo no mundo, a partir de hoje, tem 10 trilhões de reais, tá? Trilhões. Trilhões de dólares, vamos fazer com dólar. Beleza, aí todo mundo ficou puto com a pandemia e falou assim, beleza, eu vou no banco, vou sacar esse dinheiro. Vocês acham que vai ter dinheiro para todo mundo? Não tem, tá? Não existe esse dinheiro impresso no mundo. Por quê? Porque o dinheiro circula. Lembrem disso, tá? Então o dinheiro passa de um para o outro. Hoje, se a gente pegar as 5 mil pessoas mais ricas do mundo, tá aqui nesse quadro aqui que eu estou selecionando, a gente tem o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, né? O Bill Gates, que todo mundo conhece, da Microsoft. Esse Bernard Arnault aqui é o CEO da Louis Vuitton, tá? Daquela marca lá de artigos de luxo lá e tal. Eu coloquei aqui família também, porque a família dele é grande pra cacete. Tem 76 bilhões de dólares. E o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, 67,5 bilhões de dólares, tá? Essa é a estimativa, está atualizada agora na virada do ano. Lembrando que o Warren Buffett era o segundo maior, tá? O Warren Buffett já chegou a ser o segundo, depois passou pro terceiro. Ele fez uma doação lá, gigante lá, para uma instituição de caridade na faixa de 30 e poucos bilhões, 37 bilhões, se eu não me engano, tá? Pra instituição até do Bill Gates e da Melinda Gates, que tem uma ONG, né, vamos falar assim. Então vamos lá, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Então qual que é a discussão hoje que o pau tá quebrando no Facebook, no Twitter, na mídia? Fica em casa versus vamos pra rua abrir a economia, né? E aí eu não vou entrar na discussão se é certo ou se é errado, tá? Eu só quero mostrar pra vocês deixar que vocês pensem aí por conta própria. Vamos supor, você hoje sai de casa e você tá aqui, ó. Vou colocar de vermelho aqui, ó. Você. E aí você pega e sai de casa hoje com R$ 1.000. E aí por algum motivo você vai na padaria do Sr. José e compra tudo que ele tem lá e passa pra ele R$ 1.000, tá? Vou dar um exemplo com R$ 1.000 que vai ficar fácil. Aí o Sr. José, que é o padeiro, vai ficar mega feliz, beleza. O Sr. José, então pensa assim, você tem um montinho com R$ 1.000, tá? Vamos falar assim, uma nota de R$ 1.000. Vamos pensar assim. Você pega e entrega pro Sr. José. O Sr. José, quando fecha o mês, ele vai pegar aqueles R$ 1.000 que você tirou da sua carteira e entregou para ele, e aí ele vai passar para Maria, que é a funcionária dele, tá? Que atende lá no caixa. Os mesmos R$ 1.000. A Maria, ela por sua vez, vai pegar e chegar em casa e vai pagar a escola dos filhos, tá? Ela transfere aqueles R$ 1.000 que você começou o ciclo para a escola dos filhos. A escola do filho, né, da Maria, ela transfere para os professores, mediante o pagamento do salário, aqueles R$ 1.000. Então pega uma professora só, transfere para uma professora os R$ 1.000. Beleza? O professor transfere, vai no mercado fazer a compra do mês. Pega aqueles R$ 1.000 e vai no supermercado, no Extra, no Walmart, qualquer um. E aí ele faz a compra com R$ 1.000. Então os mesmos R$ 1.000 que você iniciou a cadeia de transmissão aqui, né, de transferência do dinheiro, já está aqui. Então já teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, cinco níveis, né? Vamos falar assim. E aí,
o cara do mercado, o dono do mercado, vai pegar aquilo no final do mês também e vai pagar o estoquista, que ganha um salário mínimo, né? Então ele vai pegar aqueles R$ 1.000 e vai passar para ele. O estoquista ficou mega feliz porque recebeu, né, no final do mês do trabalho que ele fez, e aí ele vai lá e transfere aqueles R$ 1.000 para uma concessionária. E ele vai lá e compra uma moto nova aqui para ele ajudar no trabalho, tá? E aí ele sai todo feliz com a moto dele, beleza. E o cara da concessionária, o dono da concessionária, por sua vez, pega aquele dinheiro e transfere para o vendedor. Os mesmos R$ 1.000. Transfere aquele dinheiro para o vendedor, que vendeu a moto, então em forma de comissão ou de salário. Beleza. O vendedor, por sua vez, mora num apartamento e transfere aquele dinheiro para o locatário, né? Ele chega lá e pega aqueles R$ 1.000 e passa aqueles mesmos R$ 1.000 para o locatário. E aí, para sua surpresa, eu te conto agora que você é o proprietário do imóvel que o vendedor aluga, tá? Então, se você esquecer toda a cadeia que está aqui no meio, você mesmo está se pagando, teoricamente, né? Você, só que é a questão da lógica, né? E onde que eu quero chegar com isso? Primeira coisa, o dinheiro circula, tá? Então eu tô vendo muita gente aí bater palma que os caras estão imprimindo dinheiro feito um louco aí e não tem nem noção do que pode acontecer, tá? Ah, nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas é isso que tem que fazer. Os Estados Unidos injetou lá mais de 2 trilhões de dólares na economia. O Brasil vai imprimir dinheiro para pagar dívida, tá? Guardem isso na cabeça, imprimir dinheiro para pagar dívida. Só para vocês terem uma noção do que pode acontecer. A gente vai entender os impactos disso. Mas então, a primeira lógica, o dinheiro circula, tá? E aí tá todo mundo, onde eu quero chegar com isso? Tá todo mundo na discussão, fiquem em casa ou saiam para trabalhar, certo? Beleza. Agora, lembra aqui, né, que você é o cara que vai ser beneficiado dos seus próprios R$ 1.000 no final. Aí, com essa questão da gente ficar em casa, do lockdown e tal, você tira esse cara aqui, ó. E tira isso aqui, ó. Tá? Então você deleta o primeiro elo da cadeia. O que é que eu fiz uma relação aqui? Isso aqui é científico? Não, é uma relação de lógica, tá? Da mesma forma que a gente estuda lá a cadeia alimentar, que os animais lá se alimentam um do outro lá, a economia também é uma cadeia, tá? Então eu que fiz essa relação aqui, que seria uma cadeia econômica que a gente fala. Só para vocês entenderem o grau de profundidade que é a discussão. Então, quando você tira isso aqui, esse primeiro elo da cadeia, quando a gente estuda lá a cadeia alimentar, você tira um elemento do meio ali e geralmente gera um descontrole, né? Um descontrole na cadeia alimentar ali. Então, se você tira sei lá, a galinha que come o animal peçonhento, come escorpião, você vai ter uma proliferação do nível de escorpião e tal. No caso da economia, não. O dinheiro não gira, as pessoas não conseguem seguir o fluxo normal e aí você começa a ter uma reação em cadeia. Vamos falar assim, uma destruição em cadeia. O que vai acontecer? Essa pessoa aqui, ó, não está saindo para poder gastar os R$ 1.000 dela. Tá? A pessoa que tem o recurso, que tem o dinheiro. O seu José, que é o padeiro, não consegue pagar a Maria. A Maria não consegue pagar a escola dos filhos. O filho da Maria fica sem estudar. Se a escola não tem alunos, o professor não tem razão de estar lá. Se lascou também. Beleza, se o professor não vai no mercado e não gasta, o dono do mercado não tem por que manter o mercado aberto ou ter funcionários, tá? Então, o dono do mercado, como não tem funcionário, não tem que pagar o estoquista. O estoquista está desempregado, não consegue comprar uma moto. A moto, o dono da concessionária, não vai ter vendedor, porque não vende moto, não faz sentido. E o vendedor não consegue te pagar o seu aluguel. Tá? Então, essa é a lógica. Mas então você está falando que tem que sair todo mundo? Não, porque tem o outro lado também. Se a gente ficar. Ninguém sabe, tá todo mundo perdido com a questão do vírus. Então, eu acho importante, qual que é a minha opinião, tá? Eu acho importante ficar em casa para poder reduzir a questão da curva lá e da velocidade de proliferação do vírus e dar tempo de atender todo mundo que fosse infectando, tá? Mesmo com essa redução.
Só que a questão não é essa. Se a gente não pensar, a pergunta que todo mundo devia estar pensando em responder é isso aqui, ó, tá? Vou até colocar aqui. Como manter a economia girando mesmo com todos em casa, tá? É isso, esse que é o negócio, tá? Eu acho que essa que é a pergunta que ao invés do povo estar se matando e brigando lá no Facebook, e postando foto e pau quebrando lá, as pessoas estão gastando energia em alguma coisa que elas deviam estar parando para pensar. Mas isso é mal do pessoal mesmo, nosso é bem educado assim a nossa população. O povo briga para provar que tá certo e não para pensar antes, tá? Então, essa é a lógica que a gente tem que. Isso é a pergunta que a gente devia estar junto agora, todo mundo respondendo, tá? Porque o vírus, ele vai matar. Ele mata, ele tem lá, tal, beleza, a questão da doença, é grave, eu morro de medo aqui também, fico preocupado, tenho filho recém-nascido, então eu tô preocupado, tá? Então eu acho que tem que ficar em casa. Mas eu tô preocupado também é o seguinte, vocês sabiam que, por exemplo, a gente já tinha 12,6 milhões de desempregados, tá? Antes do Covid. No meio de abril, mais 600 mil pequenas empresas, esse é um dado do Sebrae, fecharam as portas. Essas 600 mil representam mais 9 milhões, mais ou menos, de desempregados, tá? Que aí é os pequenininhos, restaurante, bar, essas pequenas empresas que tiveram que fechar porque não tem mais de 30 dias ali de caixa, né? Não tem mais de, vamos falar assim, fluxo financeiro girando ali, tá? Pra se manter. E aí, 9 milhões, tá? Só que qual que é o problema? Esses 9 milhões que estão desempregados, vocês lembram que se transfere aqui? Eles começam a afetar mais gente. Porque o cara está desempregado, ele não vai no mercado, ele não vai pagar o professor, ele não vai pagar a escola do filho, que não vai ter. Então é todo esse ciclo aqui. Então, a economia também, se ela não voltar a funcionar de alguma forma, tá? De alguma forma, se ela não girar, que seja via internet, que seja via, sei lá, qualquer coisa, nós temos um outro problema muito sério. Então hoje nós já somos 20 milhões, 21 milhões de desempregados. A expectativa é que se continuar tudo isso até junho, a gente chegue em 30 milhões, tá? 30 milhões de desempregados. Então, tem muita gente que tá puto com a empresa reduzindo o salário, reduzindo jornada e tal. Mas, cara, como diz o outro, é melhor pingar do que secar, tá? E, e aí depois eu vou fazer um outro vídeo pra gente se organizar as finanças nesse momento, tá? Como é que faz? Mas vamos seguir aqui. Então, entender essa lógica? Essa lógica é extremamente importante, tá? Até para você parar e conseguir refletir e pensar nessa questão aí do o que, que é importante. Se sai, se não sai, como é que sai, o que que faz. Pelo menos os impactos, tá? Não tô falando que tá certo ou tá errado, mas isso é importante saber. Mas e se a economia ficar, se a gente ficar todo mundo parado até dezembro? Aí, cara, me perdoe pela expressão, aí fudeu tudo, tá? Fudeu, não tem o que fazer, porque muita gente também vai acabar morrendo de fome. Ou a gente vai ter um caos generalizado, tá? Você tem dois tipos de crise. Você tem a crise financeira, que é a questão da liquidez, né, do dinheiro girar para poder circular a economia. Crise financeira, vamos falar assim. É o que fizeram em 2008. Quebraram o banco, quebrou não sei o quê. O governo foi lá e injetou dinheiro para poder começar a circular. Beleza, então reergueu, mas só adiou o problema. E você tem uma crise que é a crise que eu acredito que a gente está bem próximo dela, que é a crise do caos, que aí não tem como, entendeu? Que dependendo do nível que chegar, não tem como. Você vai ter pessoas passando fome e a pessoa começa a aumentar a violência, começa a roubar, começa a matar, porque é instinto de sobrevivência, tá? Não esqueçam que todos nós somos animais, né? Alguns mais do que os outros, né? Vamos falar assim. Então, é um fato assim preocupante, tá? Que a gente tem que pensar. Mas vamos lá. Então, essa lógica da economia é importante. Então, essas pessoas aqui hoje são as mais ricas, já falei e tal. Então, falei, o dinheiro circula, já dei o exemplo para vocês. O que é a inflação, tá? Inflação
Na verdade, inflar, inchar. Você vai inflar um balão, então você vai encher ele de alguma coisa, vai encher ele de ar, tá? E a gente pode entender aqui pela lógica da economia como um aumento de volume. E quando eu digo isso, inflação, por exemplo, o ato dos bancos centrais estarem imprimindo dinheiro é imprimindo sem dó, né? Isso é inflação, tá? Isso é o termo inflação, isso é o que significa inflação. O que ela causa, né? Ela vai causar, eu até coloquei a descrição que a gente procurar adicionar, desequilíbrio que se caracteriza por uma alta substancial e continuada no nível geral dos preços, concomitante com a queda do poder aquisitivo do dinheiro, e que é causado pelo crescimento da circulação monetária em desproporção com o volume de bens disponíveis. Então, olha como é que é importante isso aqui. Então, eu vou ter muito dinheiro, tá? Vai ter todo mundo aqui, vamos supor, vamos pegar o exemplo assim, cada um de nós aqui do grupo agora, o governo imprimiu dinheiro e falou assim, ó, toma, 1 bilhão para cada, tá? E aí você tem poder aquisitivo suficiente para comprar o que você quiser, véio, no preço que quiser, entendeu? Aí temos 10 Ferraris, tá? Temos 20 pessoas no grupo. Os 20 vão lá e falam assim, quanto que é? O cara vai falar, 100 milhões. Aí o outro fala assim, não, eu quero 110. Aí o outro 120. Vai virar um leilão, entendeu? E aí vai chegar uma hora que a Ferrari que custava 100 vai custar 300, 400, 500, tá? 600 milhões. Então, isso é importante entender. Falar, mas ô Luiz, mas por que que a gente não tá vendo isso acontecer ainda? Porque os leões estão tudo presos, tá? O governo botou dinheiro, injetou dinheiro no banco, injetou dinheiro e tal, mas ninguém tá pegando empréstimo, todo mundo tá reduzindo dívida, então o dinheiro não tá circulando, ele tá parado. Tá? Ele tá parado num canto. Só que na hora que ele começa a circular e o tanto que tem, isso aqui vai gerar, entendeu? Vai gerar, vai chegar uma hora que você vai, o preço do arroz, tá? Ou ele sobe porque tá faltando, né? É oferta e demanda. Você tem pouco arroz, então o preço sobe, ou ele desce, porque você tem muito, entendeu? Na época de milho, cara, o milho é barato, porque tem milho pra cacete, tá? Só que aí você vai começar a fazer o seguinte, você desregula, passa da lógica de regulagem de estoque e todo mundo vai ter muito dinheiro para comprar e pagar o preço que quiser, entendeu? O milho era R$ 3 a bandeja. Tá, se ela passar para 5, 8, 10, 20, R$ 40, cara, você vai ter dinheiro para pagar, entendeu? Isso é bom ou é ruim? Cara, é ruim, porque daqui a pouco 1 bilhão não vale nada, tá? Isso é a destruição de valor da moeda que a gente fala, tá, na economia. Então isso é importante de entender. Não, o governo tem que dar dinheiro para todo mundo. Cara, pensa no reflexo daquilo, tá? Não pensem só no ato, pensem no reflexo daquilo. Quais são as principais causas da inflação, né? Vamos falar aqui. Aí eu até falei já, né? Já adiantei, tem uma causa monetária, impressão de dinheiro pelo governo. Pode ter causas psicológicas, os agentes ajustam o preço porque acham que o outro também vai ajustar, tá? Então a gente vê isso muito no próprio petróleo, tá? Mas não vou entrar em detalhe aqui, que é uma discussão mais complexa. E pode ter uma causa real, sabe? Que é o desajuste entre oferta e demanda. É o que eu falei, na época de safra, você tem mais volume daquilo, do milho, por exemplo, e tende a ter mais oferta do que demanda, tá? 10 pessoas gostam de milho, você tem 10 sacas, é uma saca de milho por pessoa, beleza. Você passa a ter 20 sacas, cara, as 10 pessoas continuam consumindo uma saca. Ou seja, para vender as 20, você vai ter que ter alguma coisa que justifique aquela outra pessoa querer comprar o dobro do que ela compraria, entendeu? Então essa que é a sacada. Então, eu vou picar nos vídeos aqui, né, para não ficar muito grande, mas esse conceito aqui é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Então, o que a gente viu aqui, então, tenho isso, e aí eu vou gravar uma segunda parte aqui com a questão da situação do país e a simular as projeções, tá? Mas fixem isso aqui que é extremamente importante, tá? Um abraço.